Bom, então inicialmente eu tenho aqui a imagem e antes de fazer a mistura da pele, antes de preparar as cores de pele, eu preciso fazer uma análise de onde exatamente tem mais ou menos a transição de cada cor. Isso eu chamo de mapeamento. Para isso eu vou pôr um plástico aqui na frente, talvez dê um pouco de brilho, mas a gente vai tentar reduzir ao máximo possível esse brilho, para que a gente possa identificar bem. Então o primeiro passo, identificar as sombras do rosto, né? Essa é uma área de sombra. Então todo esse espaço, incluindo barba, lateral do rosto e cabelo, é uma área bem escura. Então esse é o primeiro passo. Dentro desse escuro tem algumas variações de escuro. Aqui uma pequena variação, no olho outra variação e assim por diante. Então esse é o primeiro passo, identificar os escuros. No outro olho também tem algumas áreas de escuro, que está compreendida mais ou menos com esse formato. Então isso eu chamo de mapeamento, é preciso identificar as formas, né? Antes de se começar de fato a pintar. Esses são tons escuros e esses são valores médios, né? Então nessa barba, por exemplo, eu não vou pensar muito em barba no momento de pintar. Eu vou pensar em manchas. Aqui eu tenho uma mancha predominantemente mais amarela do que o restante nessa área. Claro, tem algumas variações. Aqui eu tenho dentro dessa mancha toda que é amarela, eu tenho variações um pouco mais clara, um pouco média e um pouco mais escura. E aí depois eu tenho as cores, os matizes ligeiramente cinzentos, né? A barba aqui embaixo tem um pedaço bem escuro também, ó. Então esses são as partes escuras, as partes médias. Restante, o que eu não marquei são as partes claras. Aqui no rosto, perto da orelha, tem uma parte escura também. E a parte clara fica compreendida nesse movimento. Então acho que esse é o ponto principal antes de se pintar, a gente fazer uma análise do formato, né? Para que a gente possa compreender o todo. E depois, no momento que formos pintar, a gente precisa alinhar esses pontos, né? Onde está esse claro em relação ao outro, onde termina esse claro, mais ou menos nessa parte está alinhado mais ou menos no meio do olho, esse claro aqui da bochecha, né? Que compreende a parte de estrutura óssea por baixo também está alinhado no brilho do nariz, que está aqui e aqui. Esses brilhos, inclusive, mostram as cartilagens que estão subcutâneas, né? As cartilagens por baixo da pele. E assim por diante. Então, o primeiro passo feito, que é esse, eu tenho aqui os tons escuros, tenho os médios e tenho os claros, né? Tenho a luz. Identificado isso, já é um meio caminho andado para mim não cometer muitos enganos. Agora, vamos para a mistura de pele, para a gente preparar esses valores e essas cores aí. Bom, inicio aqui as cores, né? Vou usar... Primeiramente, vou só descrever rapidamente aqui. Preto, azul, ultramar, vermelho óxido transparente, vermelho da China, vermelho cádmio claro, amarelo cádmio escuro e branco de titânio. Pegando aqui vermelho óxido com azul, eu faço 2 tons escuros. Fica uma espécie de sépia, né? Essa cor. Lembrando que eu já expliquei em outros vídeos, eu não gosto muito do sépia. Não é que eu não gosto, eu tenho uma preferência desse sépia que eu consigo controlar ele, né? Ele fica... Aqui ele está bem mais frio, que é a mistura de azul com óxido predominando o azul. E aqui eu deixo ele bem mais quente, para o lado de castanho, porque eu estou pondo maior quantidade de vermelho óxido. Então desse jeito eu tenho 2 escuros bem intensos aqui. O próximo passo é fazer um escuro intermediário, né? Já seria, aqui eu vou fazer mais ou menos que 3 valores de cada zona, né? Na zona da sombra, na área de sombra, essa aqui vai ser a área de sombra, eu estou fazendo 3 valores para a área de sombra. Então vermelho cádmio claro e azul. A cor fica ligeiramente roxeada. Eu posso colocar um pouco de amarelo cádmio escuro para quebrar um pouco, já que amarelo é cor oposta de violeta, né? Então estão prontos aí os 3 valores da sombra. Agora eu vou começar a entrar nos valores
intermediários, né? Então, vermelho cádmio com uma maior quantidade de amarelo. Então, a gente percebe que a cor fica bem mais clara, né? Esse seria um quarto valor aqui. A partir de agora é que eu vou começar a utilizar o branco. Então, da mesma forma, é mais ou menos como se fosse a mesma cor anterior, né? O mesmo valor anterior que eu fiz. Só que agora eu vou utilizar um pouco, bem pouco, quantidade de branco. E aí eu vou olhando, se caso ficar muito pálido, igual ficou, né? Eu vou acrescentando mais amarelo, mais vermelho. Vermelho ali foi pouco. Aí ficar uma coloração um pouco mais avermelhada, eu ponho mais amarelo. Se ficar muito amarelo, eu ponho mais vermelho. Se ficar muito vivo, eu ponho mais azul. É sempre uma dessas três alterações que a gente faz, né? Então esse já é um valor de transição. Agora clarear ainda mais. Então mais vermelho, mais amarelo. Agora eu começo a aumentar na quantidade de branco. Então aqui a gente percebe que a cor fica bem rosada. Vou aumentar mais o amarelo para não ficar tão rosa assim. E aumentar o azul. O azul serve para quebrar um pouco, dar uma neutralizada nos tons. Agora um outro mais claro ainda. Então continuo com vermelho, continuo com amarelo. O vermelho, lembrando que eu não uso o vermelho da China inicialmente, ele é um vermelho muito forte, difícil de controlar. Um pouco mais de azul. Lembrando que sempre tem a possibilidade da cor ficar muito roxa. A gente põe mais alguma cor amarela para voltar um pouco, né? Se passar no amarelo, põe mais vermelho e azul e assim por diante. Clarear um pouco mais. Um pouco mais de branco. E por último, mais claro ainda. Que é muito mais branco, né? Então eu pego basicamente só branco. Um pouquinho de amarelo. Só acho que esse, praticamente a espátula suja, já é suficiente para que a cor fique mais... dê um pouco de coloração, né? E perca o branco puro. Bom, então acho que é isso. Foram 3 bem escuras, 2 intermediárias e 3 bem mais claras. E aí, depois, se for necessário, eu faço um pouco mais. Por enquanto tá ok essa escala inicial de tons de pedra.